Guerreiras do K-pop consegue juntar ação, comédia e músicas de uma forma incrível. Mas será que você percebeu que algumas cenas hilárias ficam ainda mais engraçadas quando pausamos no momento certo? Quando as garotas encontram os Saja Boys pela primeira vez, elas ficam completamente impressionadas pela beleza deles. E a boy band chama ainda mais atenção no momento em que começam a cantar no meio da cidade, o que faz as meninas irem atrás deles. Porém, por serem idols muito famosas, elas precisam ficar disfarçadas para não chamarem atenção. Só que na hora de Arumi se disfarçar, a Zoe não sente nenhuma piedade ao puxar os cordões do moletom de sua amiga, apertando tanto o capuz que Rumi fica toda espremida e com os olhos completamente esbugalhados. A cena já é hilária, mas quando nós pausamos para prestar atenção nos olhões da Rumi, tudo só fica melhor. É por essas e outras que nunca devemos pausar guerreiras do K-pop. Será que você conseguirá assistir a esse vídeo sem rir? Você já sabe, né? Está começando mais um Team Videos. A relação da Rumi com o Dino é incrível, começando primeiro com desconfiança e logo evoluindo para uma paixão. E os dois têm algumas cenas bem engraçadas, como essa em que o Dino se vira e acaba topando com a Rumi de surpresa. Apenas quando pausamos, percebemos que ele está realmente muito chocado. E ver um demônio desse jeito já é um ótimo motivo para rir. Como alguém pode dizer que todos os demônios são monstros sem coração quando alguns se assustam tão fácil? Alguns frames do filme estouraram na internet por serem muito engraçados. E o que mais ficou famoso, com certeza, foi o da careta que a Rumi faz após dar uma cheirada bem exagerada num bolinho de sushi. Por algum motivo, o rosto dela ficou tão esquisito e engraçado que alguns até podem pensar que ela está tendo um derrame ou algo assim. Sério, como um ser humano consegue fazer uma careta dessas? Quer dizer, ela não é exatamente humana, quando paramos para pensar. Isso faz mais sentido do que deveria. Como se não estivesse satisfeita em fazer só uma careta assustadora, Rumi decide engolir o bolinho de sushi de uma só vez, sem sequer mastigar. Ela simplesmente enfia o alimento inteiro garganta abaixo, rendendo outra imagem muito engraçada e até meio assustadora. Alguns até gostam de dizer que isso é uma dica da natureza demoníaca da Rumi, já que um ser humano jamais conseguiria engolir algo desse jeito sem acabar passando mal, enquanto um meio demônio talvez possa ser uma criatura sobrenatural. Faz sentido? Ou será que estamos pensando demais no assunto? Se tem algo que as caçadoras de demônios adoram, é fazer caretas. Elas passam o filme inteiro fazendo caras e bocas como as que acabamos de mostrar. Mas outra careta incrível que elas fazem é quando decidem acabar com a raça dos Saja Boys. As três começam a gritar igual a um bando de malucas, enquanto seus rostos ficam tão diferentes que nem mesmo um fã das Huntrix seria capaz de reconhecê-las. É capaz de ele pensar que são só cosplayers bem feios fingindo ser as idols. Inclusive, uma das caretas que a Mira faz nessa cena não é apenas uma cara feia qualquer, mas sim uma referência a um dos animes mais esquisitos e populares do Japão, JoJo's Bizarre Adventure, que é conhecido por ter personagens extremamente quadrados e másculos, que fazem várias caretas e poses que ficaram bem populares. Não é à toa que muitos animes e desenhos fazem homenagens ao estilo de arte de JoJo, dando origem ao termo JoJo Reference. Como guerreiras do K-pop têm um estilo muito inspirado em animes, é óbvio que o filme não poderia perder a oportunidade de fazer uma JoJo reference. Outra referência a um anime acontece quando vemos uma arte de fã que shippa a Rumi com o Jinu. O desenho é extremamente mal feito e chega até mesmo a ser aterrorizante, mas o que poucos sabem é que isso tem ligação com um anime que muitos amam, One Punch Man. O desenho é sobre Saitama, um super-herói que perdeu o cabelo de tanto treinar e ficou forte o suficiente para derrotar qualquer um com um único soco. A arte da primeira temporada é muito boa, enquanto as temporadas seguintes sofreram uma queda. Já o traço do mangá continua incrível até hoje, mas para sermos mais específicos, a cena do filme é uma referência à série em quadrinhos original de One Punch Man, que foi lançada na internet como um webtoon e tem um traço bem esquisito, pois o artista que criou a franquia não sabia desenhar tão bem na época.
Se você também adora esse tipo de referência engraçada igual a gente, comente aqui embaixo #humor. A Rumi e o Jinu não tiveram a melhor das reações ao verem o desenho, ficando assustados com a arte bizarra. Porém, eles não podiam deixar isso transparecer, então tiveram que responder ao fã com um sorriso, o que não adiantou muita coisa, porque eles pareceram ainda mais aterrorizados ao tentarem sorrir depois do que acabaram de ver. Pelo menos o fã estava correto em shippar os dois, já que eles são os únicos, entre as Huntrix e os Saja Boys, que realmente tinham alguma chance de se tornarem um casal. Nesse ponto, é fácil chegar à conclusão de que a Rumi é ótima em fazer coisas estranhas, seja sozinha ou acompanhada por outras pessoas. Quando ela e suas amigas invadem o show de variedades em que os Saja Boys estão participando, a Rumi começa a andar de um jeito bem esquisito, ficando toda corcunda. Ela tá parecendo mais um vilão do que qualquer outra coisa neste frame. Será mesmo que os Saja Boys são os inimigos? Ou as Huntrix eram as verdadeiras vilãs esse tempo todo? Quando as Huntrix são vistas pela plateia do show de variedades, elas acabam sendo obrigadas a participar do programa e descem por 3 escorregadores. A cena já é meio constrangedora por si só, mas fica ainda mais difícil de ver quando pausamos no momento em que elas estão descendo do escorregador com aqueles rostinhos de quem sabe que tudo que poderia dar errado aconteceu e que agora vai ter que se virar do jeito que pode para passar por aquela situação. Ao menos elas não foram as únicas que passaram vergonha nesse show, porque os Saja Boys tiveram que participar de uma competição de beber uma mamadeira de pimenta. E é óbvio que isso rendeu algumas caretas bem ridículas. A mais esquisita de todas foi a do Romance, que com certeza estava se esforçando para não desistir de tudo aquilo e voltar ao submundo, onde não teria mais que passar esse tipo de vergonha. É provável que ele nunca mais queira ver uma bebida apimentada nem uma mamadeira. Quanto ao Baby, ele não parece ter se importado com a mamadeira, já que venceu a disputa com facilidade. Mesmo assim, o rosto dele fica de um jeito muito engraçado. Não sabemos se esse biquinho é de deboche ou se ele só está completamente entediado. Essa cena fica ainda mais engraçada quando lembramos que o Baby só age assim quando está na frente das câmeras e que odeia ficar fazendo esse papel de membro mais novo do grupo. Hora de voltar para a cena incrível de Rumi, Zoe e Mira comendo um monte de besteiras no início do filme, porque é uma parte cheia de coisas que ficam hilárias quando pausamos no momento certo. Só a parte em que as garotas comemoram por estarem prestes a comer já tira boas risadas de qualquer um, porque elas estão completamente piradas, do mesmo jeito que qualquer um de nós fica quando está com a barriga roncando e encontra a oportunidade de devorar um monte de coisa. Quem diria que as Huntrix são gente como a gente? A Zoe é a personagem mais fofa do filme, mas essa cena consegue deixá-la ainda mais fofa enquanto ela come. Isso porque a Zoe simplesmente muda de forma, ficando pequena e gorducha. É outra vez que vemos uma referência aos animes, já que é muito comum que, em animes, os personagens fiquem com essa aparência mais fofa em cenas específicas. Esse estilo em que os personagens ficam mais baixinhos e cabeçudos é conhecido como chibi. Aqui no canal tem vídeo novo todo dia, então se inscreve e ativa o sininho para ficar sempre por dentro. Outro momento bem doido envolvendo a Zoe comendo sem parar é quando ela come uma laranja. Afinal, em vez de ela simplesmente comer a laranja como um ser humano normal, a Idol simplesmente engole a fruta de uma só vez. Sim, com casca e tudo mais. Na verdade, nem parece que ela engoliu, e sim que a laranja simplesmente foi apagada da existência de um segundo para o outro. Como a Zoe conseguiu fazer isso? Achou que as caras estranhas que a Rumi faz nesta cena tinham acabado? Pois você não podia estar mais enganado. Tem um momento em que ela fica com a boca tão cheia que parece até ter virado outra pessoa. Ou melhor, parece ter virado um esquilo. Só assim para conseguir guardar tanta comida dentro das bochechas. Sinceramente, a Rumi provavelmente conseguiria derrotar qualquer demônio se conseguisse cuspir toda a comida que está em sua boca
como uma metralhadora. Na maior parte das vezes em que as Huntrix fazem alguma careta, é bem engraçado, mas tem vezes em que é apenas assustador. Esse é o caso quando Rumi, Zoe e Mira passam maquiagem para esconder os machucados e começam a sorrir como se não tivessem acabado de sair de uma batalha. A Rumi e a Zoe estão sorrindo de um jeito nada natural, a ponto de parecerem que foram substituídas por monstros ou que são apenas duas psicopatas mesmo. Antes de terminarmos de falar das cenas engraçadas protagonizadas pela Rumi, temos que citar o momento em que ela e suas amigas veem os Saja Boys pela primeira vez, e a Rumi acaba tropeçando. Isso já seria engraçado de qualquer forma, mas como se fosse necessário deixar a situação ainda mais engraçada, a Rumi faz uma careta ainda mais fácil de perceber quando o filme é pausado. Só assim pra gente captar a expressão de confusão e humilhação da coitada. Apesar de trabalhar apenas por trás das câmeras, o Bob também adora dançar. E vemos isso várias vezes no filme. Mas o Bob acaba se empolgando demais nessa cena aqui, em que ele acaba estapeando outro membro da produção do show. Se você pausar o longa nessa cena, vai perceber como o infeliz que acabou sendo estapeado foi pego de surpresa. É provável que ele acabe se demitindo depois dessa. Que vacilo, hein, Bob? Agora, um detalhe mais sombrio acontece no final do filme, quando os Saja Boys convidam toda a cidade para um show especial, obviamente com a intenção de sugar a alma de todo mundo. O que é muito difícil de perceber, caso você não pause, é que antes de o telão da cidade começar a transmitir a mensagem dos Saja Boys, ele começa a chiar. Nesse meio tempo, aparece uma imagem sombria que mostra a verdadeira forma dos Saja Boys. Só que é algo que passou tão rápido, que nem dá pra ver direito. Para finalizar, vamos mostrar um detalhe pequeno e interessante. No clipe Golden, a Zoe aparece segurando um disco de vinil. Mas esse disco não é algo qualquer, e sim o disco do grupo Sunlight Sisters. Se você se lembra bem do filme, vai saber que esse grupo é justamente a geração anterior de caçadoras de demônios. A Celine, que treinou as Huntrix, fazia parte desse grupo, assim como a mãe biológica falecida da Rumi. Isso quer dizer que a Zoe provavelmente era fã das Sunlight Sisters muito antes de descobrir que elas caçavam demônios no tempo livre. Deixamos 2 vídeos na sua tela para você escolher e continuar se divertindo com a gente. Até o próximo vídeo!